Olá, meus irmãos, graça e paz, que o Senhor continue te abençoando, guardando, protegendo, dando assim um excelente dia no nome de Jesus. Que Deus continue contemplando a tua vida. Mais um tempo, mais um momento para estarmos aqui um pouco meditando na palavra do Senhor, entendendo o querer e a vontade do Senhor. A gente fica pensando na toda a questão tudo aquilo que vivemos, tudo aquilo que passamos, e como muitas vezes é muito mais fácil desistir do que prosseguir, como muitas vezes nós temos muito mais palavras que vai nos levar a pensar em desistir que pensar em avançar, principalmente diante dos problemas, diante da questão, diante de uma restauração. Nós começamos a refletir muito nisso, mas nós precisamos sempre estar olhando para o autor e o consumador da nossa fé, daquele que realmente age, daquele que move, daquele que completa todas as coisas. E pensando nisso, hoje eu quero compartilhar com os irmãos um texto que se encontra no livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 52, o versículo 7, que diz assim, estou lendo na NVI, que diz assim: como são belos nos montes, como são belos nos montes, os pés daquele que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas novas, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Um texto bem curto, mas muito profundo, porque está falando de uma beleza, de algo a qual o profeta, através da inspiração divina, através daquilo que Deus quer ministrar ao coração deles, falando de algo belo, de algo bonito. Só que esse algo belo e bonito, ele tem todo um contexto por trás, porque fala em primeiro lugar daqueles que anunciam, fala do mensageiro, e as coisas começam a ficar bela, ou como diz aqui, belos, outros vão dizer como são formosos os pés. E a gente pensa então primeiro na ideia de quem pertence a esses pés. Esses pés é do mensageiro. E aí a primeira situação que a gente pode pensar é a ideia da prontidão. Não dá para primeiro avaliar as questões para depois decidir se estamos prontos ou não, se estamos decididos a fazer ou não. Para o Senhor, primeiro nós nos colocamos à disposição, porque nós entendemos o que Ele vai fazer, entendemos que sim, vai haver dificuldades, entendemos que sim, vai haver lutas, vai haver tantas situações, mas a ideia está à disposição. E é isso que o Senhor espera dos seus mensageiros, é isso que o Senhor espera dos seus servos, uma pronta disposição. Uma disposição para ir, é o primeiro chamado de Deus sobre as nossas vidas, né? Como cristão, o Senhor nos salva, o Senhor nos redime, o Senhor nos dá uma nova vida. E aí, diante disso, Ele já nos faz um chamado. O chamado é estar pronto. O chamado é um chamado à prontidão. Esse chamado é para quê? Esse estar pronto para quê? E aí o texto continua a nos dizer, então, para realmente poder anunciar. Porque assim, por que os pés são belos? Não é os pés que são belos. Não é simplesmente aquele pé bonito, que você fala, rapaz, que pé bonito. De repente você pensa no seu pé e fala, não, é o meu. Então como que vão ser, belos pés se os meus pés não são belos? E a realidade não está falando de característica física do pé, mas está dizendo dos pés que levam algo. Então não são belos simplesmente por ir, não são belos simplesmente por estar levando alguma coisa, não são belos por características físicas, não são belos simplesmente pela disposição. Mas a beleza inicia com a prontidão, mas a beleza maior está no conteúdo que ele leva. Pensar na igreja do Senhor Jesus, será que a igreja do Senhor Jesus tem sido bela? E olha que o texto vai dizer como são belos nos montes. Sabemos que subir em montes não é algo tão simples, não é algo tão fácil, é algo que exige dos pés. Mas mesmo esses pés que foram exigidos, mesmo esses pés que muitas vezes estão calejados, muitos desses pés que estão cansados, o Senhor declara que são belos. São belos porque carregam algo.
são belos porque leva uma mensagem, leva uma palavra. Então nós percebemos aqui que Deus considera formoso, Deus considera belos os pés que se dispõem a ir. Não tratando de uma perfeição, mas porque estão levando algo extremamente importante. São pés que estão dispostos, são os pés que estão em movimento ao serviço do Rei, ao serviço do reino de Deus. São pés que, como diz o texto, são pés que levam a proclamação da paz. São pés que, aonde chega, sabe aquele ambiente que você chega e ali já a gente procura, a gente quer, esses mensageiros trazem a paz que somente Deus pode dar. São esses pés que aonde estão ali as ruínas, onde estão os caos, aonde estão tantas situações, ele chega com as boas notícias. Esses são os pés que são belos, os pés que onde chegam e a perdição e a destruição e onde não há mais esperança, ele leva à salvação. Como têm sido os nossos pés? Temos feito um desafio, temos sido desafiados. Eu acredito que não é um desafio que eu tenho feito, mas um desafio ao qual Deus tem colocado diante de nós, de muitas vezes, mesmo diante dos embates, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das questões que vivemos, das dificuldades, seja elas familiares, sejam elas financeiras, saúde, seja elas em relacionado à própria igreja do Senhor, de dificuldades, sabemos que pessoas existem, mesmo com os pés às vezes cansados, mesmo com os pés doendo, mesmo com os pés calejados, nós vamos uma milha a mais. Não simplesmente por qualquer motivo alheio, mas simplesmente pelo motivo principal, a cruz do Calvário, onde Cristo se entregou por nós, onde Cristo realmente mostrou aquilo que Ele tem. Então, irmãos, nós precisamos estar prontos a ir, precisamos ter essa prontidão para ir, não por causa de ninguém, mas por causa simplesmente de um, esse meu Jesus, prontos para servir, prontos, dispostos a levar as boas novas, a levar a paz. Como isso? Às vezes, como nós temos colocado, às vezes, muitas vezes, um simples convite, às vezes um simples convite de ouvir uma palavra, às vezes um simples convite de estar na casa do Senhor para ouvir aquilo que Deus tem. Que possamos pensar nisso, que possamos orar diante disso e pedir ao Senhor para que o Senhor nos coloque em nosso coração de disposição, que possamos olhar para os nossos pés, às vezes cansados, sobrecarregados, calejados, mas dizer: eu vou porque sei o que eu estou levando, eu vou porque sei o que estou carregando, e o que eu estou carregando é muito precioso. É uma mensagem de paz, uma mensagem de graça, uma mensagem de salvação, uma mensagem de restauração. Deus abençoe o teu coração. Fique com Deus em nome de Jesus.